De volta com o F360, o intervalo foi quente. Discussão, viola, cornetando o fone. Ela voltando. O médico falou para não contrariar, viu, Abel? Tem isso? Já conversei com especialistas falando o seguinte, você não pode contrariar. Então aí a gente não vai contrariar. Então não vamos contrariar o torcedor são paulino, que quer ver um pouco mais da vitória sobre o Vozão. Por 1-0, o Rogério Ceni falou depois do jogo. A vantagem é muito pequena. É uma vantagem, você a tem, faz com que o adversário às vezes também se exponha um pouco mais, corra risco, porque se ele tomar um gol, a vantagem cresce, mas é mínima. Você já imagina o quanto vai ser difícil, tanto contra o América do Mancini, quanto contra o Ceará do Marquinho, 2 jogos bem complicados nas duas competições, além do brasileiro. E além do brasileiro, que tem 2 jogos bem tranquilos, contra Flamengo e Red Bull. Me passou pela cabeça o Reinaldo colocar assim. Só que o cara está 30 dias sem jogar. O primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável em, na primeira bola, pegar e, sem sentir o peso da bola, sem nada, há 1 mês sem jogar. Numa atmosfera que quem está dentro do campo está numa atmosfera, quem está fora está em outra. Então foi onde eu avaliei, pensei e voltei atrás. Tinha 2 jogadores que podiam bater, era Caleri e Nicão. Poderia ter ampliado essa vantagem, né? Daqui a pouco a gente vai também discutir aqui se foi pênalti, não foi, a jogada em cima do Caleri ali, que o árbitro, com auxílio do VAR, marcou o pênalti para o São Paulo. Olha, o tricolor do Morumbi teve vitória magra em 55,5% dos jogos na temporada. 27 vitórias do São Paulo, 15 por apenas 1 gol. 6 com 2 gols de diferença, 5, 3 gols de diferença e só uma por 4 ou mais gols. E ontem, vitória por 1-0 sobre o Ceará. Acabou a invencibilidade do Vozão na Sul-Americana, professor. Acabou 100% do Vozão, mais do que uma invencibilidade. Vencido todas, né? Vencido todas. E eu acho que é por isso que ficou um pouco esse gostinho. O Rogério é muito realista nesse sentido. E a qualidade... Olha a bola na trave do Nino Paraíba. Do Nino Paraíba, nós gostamos de você. Acho que é por isso que o Rogério ficou tão cabreiro, como diria o meu pai. Porque é a qualidade do adversário, né, Abel? O primeiro tempo que o Ceará foi até melhor que o São Paulo. Ameaçou muito o São Paulo. Segundo, não. Segundo tempo, o São Paulo se estabiliza. Tem a entrada do Nicão. Os ventos da sorte bafejaram o Nicão. Já era a hora de ele fazer o gol da vitória. E aí o São Paulo tem golaço, a oportunidade. Golaço. E não é que a gente está na hipótese de ter feito mais. É que esteve muito perto de fazer o segundo e acabou não se efetivando isso. O último pênalti que o Caleri perdeu, não sei se foi o último, mas o mais polêmico foi aquele contra o Avaí. Isso. Que o Reinaldo está em campo e ele passa na frente do Reinaldo para cobrar o pênalti. E o Rogério fica muito bravo, porque ele disse que há o empate que ele jogou, foi? Eram 2 pontos a mais. Eram 2 pontos ali. Em nome de uma artilharia, né, que o Caleri estava muito perto de ser o artilheiro do brasileiro. Ontem, pela ordem dos que estavam em campo, era o Caleri. O Caleri está na frente no Nicão, porque o Nicão nem titular é. Eu não teria colocado o Reinaldo só para bater o pênalti. Eu também não. Porque senão ele vai e perde o pênalti, eles vão dizer que ele estava frio, que nem falaram do Zico na Copa de 86. Sim, pode acontecer mesmo, o cara tá frio. E ele falou, não joga não sei quanto tempo, 3 meses? 30 dias. 30 dias, 1 mês. O Viola não, o Viola disse que botava o Reinaldo. Professor, eu não colocaria também o Reinaldo para bater esse pênalti, mas eu já começaria a pensar em outra alternativa. O Reinaldo tem sofrido com lesões e às vezes, mesmo não lesionado, ele fica no banco, porque o Wellington também é muito bom jogador. Eu acho que já está na hora de o Rogério Ceni começar a pensar em outro. Isso sim. O Caleri está perdendo muito pênalti, hein? O aproveitamento dele é baixíssimo. A gente vai mostrar, tem uma tela aí que mostra que ele, com a bola rolando, ele só concluiu metade dos pênaltis que cobrou. Isso é muito pouco. Já que você mandou bem, professor. Tá aí a tela já? Vamos lá. Amigo Pedro Ferrari, hoje no comando. Isso é uma tela reveladora, viu? É uma tela reveladora. Eu não tinha ideia. Nas cobranças alternadas, o único que ele cobrou, ele concluiu. Mas com bola rolando no jogo, só metade. O aproveitamento é baixo. O cara não pode ser o principal cobrador acertando só metade. Para você, professor. Olha lá. Aí, ó. 8 batidas, certo? 4 acertos. Muito pouco. 50%.
É pouco, não é baixo. O seu principal Tem muito erro aí, jogador né? ter 50% é baixo. Não está na hora de tentar encontrar um outro Já passou. batedor ou não? Não, eu acho insiste que... com ele? Não, O que você o que acha? você está falando tem todo sentido, Abel. E o Rogério falou, né, ao lado do Nicão na entrevista ontem, né, ele cita Calleri e Nicão, mas pela ordem é o Calleri mesmo o primeiro, sem ser o Reinaldo, né? Porque como o Calleri estava em campo, e aí aumentou uma outra dúvida do Rogério Ceni em relação ao lance. Porque como é marcado o pênalti, e me parece que o rosto do Calleri impressionou a arbitragem de vídeo, a arbitragem de campo para marcar o pênalti, acho que o próprio Rogério talvez cogitou que o Calleri não voltasse para a partida. Ele voltou. Como ele voltou, o Rogério explicou isso. Olha, a ordem era Calleri e Nicão. O Calleri, a gente ficou em dúvida se ele pudesse voltar. Como ele voltou, ele é o cobrador principal que estava em campo. Ele cobrou e perdeu. Isso não é coisa que se mude no meio do caminho, né? Não. No calor do jogo e do sangue. Não. Isso é coisa para ver antes. Essa análise que a gente está fazendo não é de agora. Ele perdeu só mais um pênalti. Então, já que a coisa é assim, aí seria um desprestígio ao Calleri também. Exato. De repente, Acho que falar, o pera um Luciano pouquinho já aí. tinha saído, né? Não é? Tinha saído. Tinha, o Nicão entrou no lugar do Um time, Luciano. eu mesmo sugeri, né? Eu acho que tem que começar a pensar mesmo, que se o cara não tá batendo bem, né? São lances que decide o jogo. Sim. Mas muito garoto também no time do São Paulo. O Calleri é o artilheiro, bate bem na bola, faz gol de todo jeito. Eu fico também me colocando na posição ali do Rogério. Sim. Tá, mas eu vou tirar o Calleri quando o Reinaldo não tiver e vou colocar quem para bater? Não, ali no calor da coisa, não. Assim como o próprio Rogério também condenou o dia em que mudaram o cobrador no calor da coisa. Exato. Não pode ser assim. Você tem que pensar antes. Se o cobrador em campo principal era o Calleri, aí era mesmo, até pela lógica do que o próprio Rogério apontou da outra vez. Né? Que ele fala, pô, mas se tinha o Reinaldo, não podia ser o Calleri. Poderia ser o Calleri. Aí a mesma coisa, se tinha o Calleri, não podia ser o Reinaldo. Não podia colocar o Reinaldo só para isso. E ainda mais colocando o Reinaldo numa situação difícil. E foi pênalti? Caco da Mota, vou começar com você. Você acha que foi pênalti? Se a gente puder repetir o lance para a gente analisar aqui, e também para o fã de esportes que está nos assistindo, você acha que foi? Você marcaria, Caco? Na hora que a gente vê na imagem mais ao vivo, com a velocidade do jogo, não parece que é. Depois eu fiquei um pouco tendendo a ver uma penalidade, mas mesmo assim, eu vejo que o braço do jogador é um movimento, ele nem vê o Calleri chegando, me parece mais um acidente, como um acidente de trânsito, né? Dentro da área. E como sangrou e se machucou o Calleri, ficou aquela impressão, nossa, o cara saiu sangrando, é pênalti, mas nem sempre. Não me pareceu a penalidade, por mais que alguns ângulos do replay, esse, por exemplo, o cotovelo parado, parece que ele está dando uma cotovelada. Mas olhando em movimento, é um choque normal, me parece um choque normal. Eu não... Mas não é nada grave o árbitro ter dado essa penalidade, porque o VAR acaba fazendo uma ou outra olhada, enfim. Eu fico muito em dúvida quando tem muito replay assim e bota o braço desse jeito. Mas para mim não foi. Eu não vejo pênalti, não. Como que o cara vai saltar com os braços abaixados? E não tem o que os árbitros chamam do movimento de gatilho, né? O movimento de gatilho. Você vê Ele que tá com o braço assim, né? Mesmo a imagem mostra o braço assim, mas logo depois ele tá com o braço numa posição, acho que até normal. O que determinou a marcação foi o sangue, né? O sangue, aí não teve jeito. Isso dramatizou a cena, mas eles sobem juntos, acho que tem mais um acidente, como falou o Caco, e não há o movimento de gatilho, não há uma busca do adversário com o cotovelo, ao contrário, né? Não, para mim é um erro crasso. É um erro crasso. A arbitragem de vídeo induziu o árbitro de campo a errar. Não é um lance, na minha avaliação, para o vídeo chamar, e não é um lance para o árbitro de campo seguir ou, observando algumas vezes, marcar o pênalti. E é um lance, Abel, que é claro que o São Paulino lamenta muito que o 2-0 era uma outra vantagem, né? Era um outro cenário para o Castelão. Agora, o João Ricardo evitou também, ao defender o pênalti cobrado pelo Calleri, um pênalti que não foi pênalti, foi marcado, que daria uma vantagem maior para o São Paulo também. Então, assim, o Ceará está na disputa, porque o João Ricardo fez a defesa, mas também se safando de um erro da arbitragem. Para mim, não é um pênalti, é um erro grave do árbitro de vídeo de chamar para esse lance. E que segurança dá essa vantagem para o São Paulo, tendo o jogo lá no Castelão? Não, é uma vantagem. Assim, Abel, no mata-mata, em confrontos equilibrados, qualquer vantagem é considerável. São Paulo, obviamente, vai ao Castelão podendo empatar. Isso não é pouca coisa. Mas vai enfrentar um time que vai ter um outro ambiente. Castelão certamente abarrotado.
O Ceará, a gente já Tem falou feito aqui... bons jogos. Não é um timaço, Não. mas E eu acho que jogou até melhor, é chato viu, Abel? ainda de enfrentar, né? Mas acho que a gente esteve melhor também. Com o Dorival, até no começo com o Marquinhos Santos, jogava melhor do que tem jogado hoje. Agora, é 1-0 e é um mata-mata que está muito na disputa ao Ceará. 2-0 complicaria muito a situação do Vozão. O Ceará, que ontem o Marquinhos Santos preparou o time de uma maneira, ele perde o Rigonato com 3 minutos. Ele tem que queimar uma alteração com 5 minutos de jogo, né? E o Ceará, no primeiro tempo, estou com o professor, foi mais perigoso, com a chance do Nino Paraíba. O segundo tempo foi mais do São Paulo. Mas está muito aberta a disputa, está muito indefinida a situação. É uma vantagem. E o Ceni, ele comenta ali, professor, ele até ironiza, né? Falando, tem 2 jogos fáceis aí no meio, né? Flamengo e Bragantino. O São Paulo não está numa posição confortável no Brasileirão, muito empate, no meio da tabela, mas não tão longe ali do pessoal de baixo. Ele tem que se cuidar, e o Rogério falou isso já no começo do campeonato. Sim. Não dá para brincar com o Campeonato Brasileiro e tal. E aí ele está com vantagem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas 3 competições, não é um elenco tão grande, é meio assim... Tem a vantagem, mas tem que tomar cuidado, né? Nas duas. No fio da navalha. Aliás, são 2 vantagens muito parecidas, no sentido de serem vantaginhas, né? São 2 vantaginhas. O próprio Rogério fez esse paralelo com a América do Mancini. Ele fala, tem razão, o Ceará do Marquinhos Santos, o América do Mancini. O São Paulo está indo para casa de adversários perigosos. Ainda é melhor do que não ter feito a vantagem. Claro. Se acaba o 1-1 que eu chutei ontem vantagem, aqui, tem que ser considerada. Ia ser ainda pior para o São Paulo. E no brasileiro, eu acho que menos mal que também não há uma cobrança. Claro que haverá cobrança se o time baixar de produção. Mas levar essa colocação intermediária no banho-maria no brasileiro está ótimo para as pretensões do São Paulo, desde que ganhe uma das taças. Né? É isso. O São Paulo fez uma opção nesse momento, Abel, de jogar as Copas com o time principal. Nada contra que as Copas estão próximas. O São Paulo tentar avançar uma fase final, tentar ganhar um título ou de Sul-Americana ou de Copa do Brasil. Agora, a partir do momento que há essa prioridade, a partir do momento que há esse privilégio em relação às Copas, você tem que saber que isso tem um peso também. Né? Porque o Rogério citou muito bem. Tem o Flamengo no sábado pelo Brasileiro. O São Paulo está no meio da tabela, exatamente no meio da tabela, 10º lugar. Depois tem a volta contra o Ceará. Aí tem Bragantino e América. Me parece que as Copas vão interferir no São Paulo do Brasileiro. Né? Porque o São Paulo seguindo nas Copas é um cenário. O São Paulo caindo nas Copas com o Brasileiro ali, talvez no meio da tabela, 11º lugar, é um outro cenário. Mais desanimador, mais preocupante, mas enquanto estiver levando bem o Brasileiro com as Copas, vai seguindo bem o São Paulo, mesmo com o Brasileiro com muitos empates. É porque são 2 Copas muito palpáveis. Exato. São 2 Copas acessíveis. Exatamente. Não é que o São Paulo está sonhando com a Sul-Americana. Não é uma ou coisa com a Copa quase que do Brasil. impossível, né? Que vai não. Ele não é pior do que ninguém que está vivo nessas Copas. E ele está, o Prats lembrou, né? Está em 10º lugar, 26 pontos. Ele está até confortável em relação ao rebaixamento. Ele está 6 pontos do Cuiabá, que é o primeiro do rebaixamento. 2 rodadas seriam aí, né, Abel? Que podem. A gente está pensando no São Paulo seguindo em alguma Copa, né? Sem seguir, talvez com essas rodadas com o time, entre aspas, reserva. Então, mas ele está errado de... Não, acho que é totalmente compreensível. Tanto pela Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana, ele pode ganhar uma vaga para a Libertadores. Sim. Caso ganhe, né? E até pela qualidade dos times, eu acho que, teoricamente, é mais fácil pela Sul-Americana, não é? Também acho. Do que pela Copa do Brasil, tem umas pedreiras ali. Mas mesmo a Copa do Brasil, o São Paulo está mais no páreo do que estaria se estivessem vivos, por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Claro. Esses 2 já não estão no caminho. Agora, no brasileiro, a gente falou em 6 pontos, separando o Rogério deu 2 jogos aí que são pesadíssimos. Então. Você perde pelo menos 3 aí, acho que dá para botar na conta que vai perder. Para o Flamengo. Não, mas é que os de baixo não ganham também, ganham muito pouco. Tem isso, tem muito confronto entre os times que estão ali de 12º para baixo, isso também tem. Não, o que ele está fazendo, Abel, me parece compreensível. Eu, possivelmente, no lugar dele, faria a mesma coisa. Só que a gente tem que saber... Nesse momento agora, priorizar... Não, e o Rogério Ceni foi muito realista quanto a isso, né? Mas, Rogério, e as Copas, elas vão mudar o quê do São Paulo do Brasileiro? Ele falou o seguinte, olha, vou ter 2 respostas nas próximas 2 quartas. Se meu time seguir nas Copas, tendência é que o São Paulo não mude muito isso. Agora, se ficar pelo caminho nas Copas, vai falar o seguinte, a vantagem do Morumbi foi pequena. Então a gente vai saber na próxima semana. A receita é premeditada, porque ele começa priorizando o brasileiro. Exato. No começo,
tá dando certo, A Sul-Americana, a primeira fase toda, foi com um time B, até com um time C em alguns jogos. E isso tem Inclusive reflexo para agora. contratar, lembra? Ele falou, nós Exato. vamos esperar para saber se a gente vai passar. E ele tinha um confronto duríssimo contra o Palmeiras, ninguém sabia se ia passar ou não, né? Se a gente passar nos mata-matas, nas Copas, aí nós vamos atrás de reforço. Isso. E foram. E foram. Exato. E foram. Na Sul-Americana era óbvio que o São Paulo ia passar, né? Mas na Copa do Brasil passou e passou bem ali contra o Palmeiras, né? E agora tem que administrar isso aí. São 3 competições duríssimas. Não pode descuidar, apesar de estar longe aí, 6 pontos da zona do rebaixamento, mas realmente não pode descuidar. Mas eu ainda, na minha análise, é um trabalho excelente do